Tá tão calor que a minha bochecha tá suando. Oi gente, eu sou a Dayara do Dayara Books, eu falo sobre livros a partir da perspectiva de raça, classe e gênero, e hoje eu não vim falar sobre livros. Recentemente eu tava maratonando alguns filmes de horror negro pra um trabalho que eu vou fazer, o que é muito engraçado, porque eu sempre tô falando que eu tô fazendo algum trabalho misterioso, e esses trabalhos nunca saem, mas eu acho que é porque eu trabalho neles muito antes deles saírem, e aí quando eles saem eu esqueço, e eu fico tão cansada deles, que aí quando sai eu já tô traumatizada o suficiente pra não lembrar. Mas, de qualquer forma, eu estava maratonando filmes de horror negro, e essa semana eu maratonei especificamente filmes da Mariama Diallo. O que é muito interessante e me fez pensar sobre como nós, mulheres negras, estamos sempre cansadas. A Mariama, ela é bem jovem, ela desponta hoje como uma das possíveis diretoras que tem um grande futuro pela frente, especificamente no horror negro. Ela tem alguns lançamentos muito interessantes, eu assisti Werewolf e assisti Master, Fantasmas do Passado, que tem no Prime Video, e eu me emocionei bastante e me fez pensar em algumas coisas que me deram um campo ali possível pra problematizar. Bom, o primeiro que eu maratonei foi o Werewolf. Ele é um curta-metragem super curtinho, um pouco mais de 10 minutos. E basicamente fala sobre esse bairro negro que tem esse salão de mulheres negras. Uma dessas mulheres negras acaba indo até uma conveniência ali pertinho e se encontra com uma mulher branca que comete o pior crime de horror que poderia acontecer, que é tocar no cabelo dessa mulher negra. Logo em seguida, quando ela tá contando pros colegas isso que aconteceu, essa mesma mulher branca chega até o salão e fala que ela queria fazer tranças. Nada contra, acho engraçado. E é a partir disso que o curta-metragem vai se desenrolar. Ele fala muito sobre essa ideia de branquitude, querer se apropriar de todas as questões de negritude, inclusive de estética, e torna isso um pouco uma sátira para uma história de horror. Mas o que me chamou muita atenção nesse filme é uma questão de excelência estética negra. Apesar de ser um filme de horror, desde o primeiro take eu só conseguia pensar em como essas mulheres negras estavam esteticamente perfeitas. Os cabelos perfeitos, as roupas perfeitas, as unhas super bem feitas, a maquiagem perfeita, tudo em excelência. E aí, se a gente for pensar de um ponto de vista um pouco mais problematizador, a gente pode até imaginar que essas mulheres estão muito bem arrumadas e super maquiadas porque elas trabalham em um salão de beleza, e tudo bem. Mas trazendo um recorte racial pra dentro dessa questão de gênero, eu fico pensando em como essa estética negra super perfeita é também uma forma de reforçar a sua negritude. Isso especificamente me lembra do discurso da Soldier Truster, que é o "eu não sou uma mulher". Basicamente, ela fez esse discurso dizendo: eu, uma mulher negra, não sou uma mulher. Isso me remonta à ideia de que nós, mulheres negras, sempre estivemos em todas as lutas, mas isso não necessariamente quer dizer que as mulheres brancas sempre estiveram em todas as lutas com a gente. Então, nas buscas por melhorias de salário, né, o direito ao voto, acesso à universidade, as mulheres negras sempre estiveram ali em frente ao debate. Mas, quando a situação é ao contrário, que mulheres negras precisam do apoio de mulheres brancas, isso não é tão comum. E, além disso, ela questiona esse lugar de animalização do corpo negro, porque as mulheres negras não eram vistas como mulheres o suficientes para serem colocadas no mesmo lugar que mulheres brancas, por exemplo. E aí, por que eu lembrei desse discurso especificamente quando eu vi o Werewolf? Porque essas mulheres, elas se reafirmam enquanto mulheres negras nessa estética, enquanto elas estão sendo as garotas finais desse curta-metragem. Para quem não sabe, essa ideia de garota final no cinema de horror é a ideia de uma garota que literalmente sobrevive até o final do filme, encontra esse monstro e debate com ele de frente e acaba sendo vitoriosa ou não, mas ela é a garota que sobrevive até o final do filme. E aí, pensando nesse curta-metragem, essas mulheres negras são garotas finais, mas elas são igualmente preocupadas com a sua estética enquanto elas estão enfrentando um monstro, e elas são igualmente cansadas no sentido de, putz, de novo, um monstro. E aqui cabe fazer um disclaimer muito grande que, neste caso especificamente, a gente tá falando do monstro da branquitude. E aí, partindo pro segundo filme que eu vi, da Mariama, foi o Master, Fantasmas do Passado. Esse, se eu não me engano, se a produção não estiver enganada, no caso a produção sou eu, foi a estreia dela enquanto diretora total de um filme. E o Master nada mais é que uma pessoa que é o elo de ligação entre os alunos e a universidade. Aqui a gente tem uma mulher negra, que é uma das primeiras mulheres negras a assumir esse posto de Master numa universidade que é de uma elite branca, e ela precisa lidar com as situações. O grande mote dessa universidade é que eles são uma universidade inclusiva, que é um espaço
negócio pra todos. E ela entra muito animada pra essa posição porque ela realmente quer fazer a diferença. Ao mesmo tempo, a gente conhece uma jovem negra caloura que eu acho super genial, que ela chega com os cabelos cacheados, lindíssimos, super cheia de vida e pronta pra aventuras universitárias. E assim que ela chega na universidade, ela descobre que ela está num quarto amaldiçoado e que há uma grande lenda de que uma bruxa todos os anos escolhe uma aluna pra ficar atormentando. E oh meu Deus, que grande ironia da vida, a aluna escolhida da vez é a aluna negra. E aí durante esse filme a gente vai acompanhar a trajetória dessas duas mulheres negras, que apesar de serem irmãs de cor, são muito diferentes entre si. Enquanto essa protagonista mais velha, que tá num posto acadêmico muito importante, precisa lidar com o silenciamento de colegas também do meio acadêmico, que ficam falando: oh meu Deus, o racismo, que coisa horrível, fale mais baixo, você tá muito brava, mulher negra. A gente tem uma outra garota que ela é mais jovem e ela não tem um entendimento de raça no sentido de que ela acha que ela não é afetada pelo racismo, porque ela é uma garota que veio de uma classe média, que ela teve bons acessos e coisas do tipo. Mas ambas são mulheres negras num espaço predominantemente racista. Como se não bastasse lidar com este grande vilão que é o racismo, essas duas mulheres precisam lidar com esses fantasmas do passado. No caso, a lenda dessa bruxa que vem atormentar jovens universitários todos os anos. Até aí tudo bem. Mas pra variar, a Mariama coloca também uma excelência de estética negra neste filme. Ambas as personagens são sempre muito cuidadosas com a sua estética mesmo, sabe? A make da gata, a blusinha bem passada, coisas do tipo, tudo muito bem pensado. Mas me chama a atenção como essa protagonista mais jovem, no começo do filme, tá com o cabelo cacheado, e à medida que ela vai sendo influenciada por outros jovens brancos ali, ela começa a alisar o cabelo. E eu acho que foi uma coisa muito bem pensada, porque sutilmente ela vai deixando um pouco a negritude dela do lado, ao passo que essa bruxa vai se aproximando mais dela a cada momento. Essas duas mulheres negras acabam sendo unidas por conta dessa situação e porque, incrivelmente, elas são as pessoas perseguidas pela bruxa, então a gente já deu pra entender que tem uma questão racial ali. Mas no final desse filme, ele deixa um gostinho meio estranho na nossa boca, assim, um sentimento de caramba, hein? De novo, gata, sabe? No sentido de que nem quando acaba, termina. Filosofei agora, né? Nem quando acaba, termina, porque, de acordo com a própria Tânia do Em Horror Noir, história negra é o horror negro. Então, nem quando esses filmes de horror terminam, quer dizer que a história do horror negro se encerrou. Faz sentido? Existe nesse mesmo livro, O Horror Noir, uma teoria que é desenvolvida pela Coleman, a pesquisadora de horror noir, falando que garotas finais negras, né, as final girls, toda garota negra é uma garota final. O monstro da branquitude é um monstro que a gente precisa enfrentar diariamente. Um dos estereótipos mais comuns nas garotas finais é que elas encaram esses monstros de frente sem medo algum. Elas têm um pensamento de resolução, de preciso enfrentar esse monstro. E nós, mulheres negras, temos exatamente este pensamento sobre qualquer demanda na nossa vida, sabe? Tem boleto pra pagar, tem coisa pra fazer, não pode dar mole, não dá tempo de gritar, não dá tempo de surtar. Eu vou ali na sacada, dou um berrinho, mas eu já volto pra resolver as coisas que eu preciso resolver, entendeu? Nós somos resolutas. E essa ideia de que toda mulher negra é uma garota final acompanha essa ideia de que nem quando acaba, termina. Porque por mais que essas garotas finais matem esses monstros ao final do filme, o grande monstro que é este fantasma do comunismo, tô brincando, o grande monstro que é esse fantasma da branquitude, ele nunca morre. Por mais que a gente faça essa brincadeira de que o racismo é um problema de pessoas brancas e cabe a elas resolver, é uma brincadeira que no fundo tem um pouco de verdade. Sim, o racismo é um problema de pessoas brancas e cabe a elas resolverem. Mas, sendo as pessoas brancas as detentoras do poder, é do interesse delas resolver? Não é do interesse delas resolver. Entendeu, gatas? Mesmo que a gente chegue aos finais desses filmes e a gente consiga um final que seja minimamente prazeroso do que a gente espera, não é um final feliz, mas é um final prazeroso, fica um gosto estranho que a gente não necessariamente venceu. Neste filme, a gente sobreviveu. Qual é o próximo? Sabe? E aí, enquanto eu vi uma entrevista da Mariama, a diretora desses dois filmes, eu fiquei pensando primeiro como a gata tem o dom da criatividade, porque Werewolf é um filme extremamente engraçado, é um curta-metragem que se tivesse mais tempo, se fosse um longa, se fosse um média, ia ser tão bom quanto, eu fiquei querendo muito mais. Ele é divertido, ele tem literalmente horror negro, mas ele também tem humor negro, isso é muito legal. E eu fiquei pensando como ela também consegue colocar um tom maduro em Master Fantasmas do Passado.
concordo. Mas, ao mesmo tempo, ao ver essa entrevista, eu fiquei pensando em como essas coisas me satisfizeram enquanto telespectadora, porque foram coisas pensadas pra mim e não pensadas pra branco dançar, que é muito engraçado porque branco não sabe dançar. Nessa entrevista, a Mariama fala sobre ter um grande elenco de pessoas pretas em seus filmes e como esses filmes são importantes pra falar sobre questões raciais. Ela cita que sim, esses filmes são de fato muito importantes para falar sobre questões raciais, mas eles não são filmes para ensinar sobre questões raciais, porque senão se torna mais uma vez um grande lugar de olha, veja só quantas pessoas negras neste lugar prontas para ensinar pessoas brancas. Não é necessariamente sobre isso, porque se a gente quisesse ensinar alguma coisa para pessoa branca, a gente cobrava hora-aula. Eu acho que este é um lugar onde pessoas negras estão fazendo cinema de horror negro e estão sendo representadas e representando uma comunidade. É importante fazer essa divisão de que, não, este não é um filme de horror social, como as pessoas gostam muito de chamar, e este não é um filme que tem que passar uma lição. Este é um filme para a comunidade negra, feita para pessoas pretas. E por que é tão importante a gente falar sobre filmes feitos para pessoas pretas? No mesmo livro que eu falei, que é o Horror Noir, a Cola Alemão faz uma divisão muito importante entre cinema de horror para negros e com negros. O cinema de horror com negros são filmes que geralmente são dirigidos ou feitos por pessoas brancas e que reforçam estereótipos e não necessariamente são bons para nossa comunidade. Talvez um dos melhores exemplos seja o próprio Godzilla, que reforça o estereótipo do homem negro selvagem, do homem negro perigoso e do homem negro que está muito mais próximo ao animal do que a gente pode imaginar. E o próprio Candyman de 1992, que tem um diretor branco. Neste primeiro Candyman é reforçada a ideia do homem negro perigoso, estuprador, que pode cometer grandes maus, e a mocinha branca é uma mulher 100% indefesa. O Candyman mais recente, de 2021, que é dirigido pela Nia da Costa, e que me chama a atenção porque no pôster o nome do Jordan Peele tá enorme, como se ele fosse o diretor, e na verdade a diretora é a Nia da Costa, uma mulher negra, me faz pensar em como a gente tem muito mais tato para tratar as violências que acontecem com a gente. Neste Candyman mais recente, de 2021, não há nenhuma violência contra corpos negros visuais. Todos os assassinatos que acontecem são feitos através de teatro de bonecos. Além disso, existe uma forte conexão de pessoas pretas com a arte. Isso é extremamente bonito. E o horror é extremamente bem feito e cuidadoso, de modo que não deixe a comunidade preta enojada ou um sentimento ruim ao se verem ali sendo refletidos no cinema de horror, sabe? Eu acho que este é um cuidado que só uma pessoa preta teria. Obviamente, existem bons filmes de horror com negros. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar é Amada, da Toni Morrison. Ele é dirigido por um diretor branco, que é o mesmo cara que fez O Silêncio dos Inocentes, e ele tem um elenco predominantemente preto. Este é um filme que foi comprado pela Harper Films, a distribuidora da Oprah, e ele é um filme muito cuidadoso, muito gentil. Ele trata essa ideia de memória e de rememória da Toni Morrison, e beleza, ele é muito legal. Mas isso não significa que todos os filmes com diretores brancos são filmes que dedicam uma boa representação à comunidade negra. E esta é a nossa maior preocupação. Quando eu vi a Mariama sendo diretora desses dois filmes, eu pensei em como é bom a gente ter garotas finais nas narrativas, como é bom a gente ter garotas diretoras nesses filmes, mas como essas garotas finais nunca terminam. Essas mulheres são garotas finais de uma comunidade que tá sempre buscando por um final que nunca se encerra, porque não é da interesse da branquitude o encerramento desse ciclo do racismo ou de qualquer pauta que vise dar mais espaços para minorias. E aí, por que eu acho que essas garotas finais estão sempre cansadas? Eu acho que trazendo para um panorama um pouco mais prático da vida real, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou criadora de conteúdo. Eu falo sobre livros na internet há quase 15 anos. Em breve estarei comprando um vestido de debutante pro da Era Books, porque ele já vai fazer 15 anos. Eu sobrevivo disso há 0 anos. Eu não vivo da criação de conteúdo. E eu acho que se você pensar em pessoas de nichos específicos que você gosta muito e que vivem desses nichos, né, na criação de conteúdo a respeito desses nichos, dificilmente vai ter uma pessoa preta envolvida. Porque eu tenho a impressão que interessa as pessoas consumirem os nossos conteúdos, interessa as pessoas em um interesse quase que narcísico de compartilhar os nossos conteúdos, mas não interessa a elas pagar pelos nossos conteúdos. Eu tenho outros amigos que falam sobre livros na internet, que são criadores de conteúdo também, e que vivem disso. Eu não vou citar nomes, mas eu acho que grandes criadores de conteúdo no Instagram, no YouTube, na Twitch, que falam sobre livros, conseguem viver a partir disso, não necessariamente porque eles conseguem trabalhos publicitários, mas sim porque eles são apoiados
engajados pelas suas comunidades. É muito comum que essas pessoas recorram às plataformas de financiamento coletivo para engajar a sua comunidade e apoiar o trabalho deles. E eu acho isso sensacional. Eu acho muito legal, eu acho genial. E eu fico muito feliz que essas pessoas recebam um apoio muito grande. Só que, trabalhando nessas plataformas de financiamento coletivo, tendo projetos em plataformas de financiamento coletivo, eu acho que eu não posso deixar de citar como é triste e frustrante a gente ter um trabalho que em períodos de anos é equivalente ao trabalho que essa galera faz, mas que a gente chega, assim, nunca chega perto do que eles são capazes de fazer. Eu tenho Raízes do Horror, que é o meu clube de leitura, acho que há 2 ou 3 anos. E este ano, em janeiro, foi a segunda vez que a gente passou da meta de R$1.000. A primeira vez que a gente passou da meta foi no lançamento, porque eu tava sem emprego e eu precisava muito bater a meta, então muitas pessoas compartilharam. E essa segunda vez foi porque houve um movimento de indicação e vejam só o trabalho legal da Raiz do Horror. Só que eu fico pensando, não existe nenhuma pessoa que fale sobre livros que tenha um alcance de conseguir arrecadar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mil reais nesses apoios de comunidade. E aí eu fico pensando, será que o problema é o nosso trabalho? Que a gente não consegue engajar essa comunidade o suficiente para eles quererem pagar pelo nosso trabalho? Será que o problema são essas pessoas que elas acham que elas não precisam pagar para acessar os nossos conteúdos? O que será que tá acontecendo? E é aí que eu lembro das garotas finais que estão sempre cansadas. A gente tá sempre trabalhando muito, a gente tá sempre fazendo muita coisa, a gente tá sempre se desdobrando em 1000. Eu acho que no momento eu tenho pelo menos 3 empregos. E a gente nunca chega lá, porque as histórias das garotas finais nunca terminam, nem nos filmes de terror, nem na vida real. Eu acho que isso faz um pouco parte desse pacto narcísico da branquitude de fazer o dinheiro girar entre eles, manter a gente num lugar de acesso, porque veja bem, Dayara, você bateu R$1.000 no seu financiamento coletivo. Você deveria ficar feliz e não reclamar porque você não bateu 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil, 13 mil reais, sabe? Então é um lugar de conforto deixar a gente ali vivo o suficiente pra gente se manter, mas não tão vivo assim pra gente não ascender socialmente, sabe? E aí que a gente fica um pouco cansado porque a gente produz muita coisa que leva tempo de construção de roteiro, de pesquisa, de leitura de obra, e a gente nunca chega lá. Recentemente, durante um vlog, eu fiz um desabafo sobre criação de conteúdo e eu falei que em breve eu queria muito sumir, parar de criar conteúdo, porque eu acho que a gente já fica um pouco calejado, sabe, de fazer as coisas e que as pessoas sempre taxam como pautas identitárias. Por isso que você não chega lá, porque você fala muito sobre pautas identitárias. Cara, talvez seja por isso que eu não chegue lá. Mas a gente tá indo, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa, porque senão ninguém mais vai fazer. Eu tenho amigas que eu gosto bastante e que são excelentes criadoras de conteúdo. Tem a Maria do Impressões de Maria, a Milena do Nevoada, a Maíra, que faz conteúdo sobre livros e também relacionados à comunidade indígena. A gente tem tantas outras pessoas que falam sobre questões raciais ou que não falam sobre questões raciais e a gente nunca chega lá. Isso me faz pensar sobre as coisas que nós produzimos, de quem é o interesse de consumir as coisas que a gente está produzindo, sabe? Porque eu vejo que existe uma diferença muito grande quando eu produzo um conteúdo racializado e que ele é um conteúdo compartilhável, sabe? Eu, uma pessoa preta, denunciando o racismo, oh meu Deus, parece que eu vejo uma pessoa branca pegando o celular e falando, oh meu Deus, isso é muito negro, eu preciso ajudar e eu vou compartilhar esse vídeo. Mas aí quando é algo relacionado a fazer a gente ascender realmente, apoie esse projeto, pague R$5 neste apoio do Catarse, sabe? Coisas mínimas, passa a ser algo demais. E eu não tô dizendo que você tem que dar um dinheiro, uma ajuda financeira para pessoas pretas, que é a sua obrigação. Eu só acho engraçado que esse dinheiro circule entre determinados grupos, entende? E aí que me faz pensar a respeito desses 2 filmes da Mariama que eu assisti. O Master, Os Fantasmas do Passado, todas as pessoas que circulam ali pelo ambiente acadêmico e que são professores, são pessoas que são conscientes racialmente, que sabem dos problemas do racismo e que respeitam muito essa mulher que é a primeira mulher negra a ocupar esse cargo, mas à medida que ela começa a ficar irritada e
que ela começa a denunciar o racismo, ela começa a ser criticada. Então, existe este lugar de você é necessária pra gente continuar usando esse status de inclusão, mas não fale muito. Enquanto nesse curta-metragem, o Hairwolf, existe este lugar de oh meu Deus, negros, vocês são negros, deixa eu pegar no seu cabelo. E a partir do momento que essa garota negra não autoriza essa garota branca de pegar no cabelo dela, vira um verdadeiro filme de horror. Então eu acho que, no final das contas, a Coleman e a Tananarive Due estavam certas. História negra é horror negro. Isso não quer dizer que as histórias de horror negro da vida real vão acabar. E isto, não sei se necessariamente é uma coisa boa. Por outro lado, eu sinto que pelo menos eu tenho umas fugas de respiro. Eu tenho uns bons alívios quando eu vejo pessoas como a Mariama Diallo produzindo coisas excelentes que não necessariamente tecem um debate a respeito de questões de raça. Elas necessariamente colocam em pauta coisas que nós da comunidade negra sofremos e que a gente nunca conseguiu falar sobre, como é o caso do racismo acadêmico. Então, eu acho que muita gente pode ver esses dois filmes e pode pensar, oh meu Deus, como eles são necessários, representatividade importa. E eu acho que este pensamento talvez seja um dos pensamentos brancos mais contemporâneos da história da humanidade, de como representatividade importa, precisamos falar sobre isso. Cara, a gente sempre falou sobre isso. Essa ideia de que o horror negro tá passando por um lugar de reacender não faz muito sentido, porque não é como se em algum momento a gente tivesse parado de produzir horror. Desde quando surgiu o Oscar Micheaux, as coisas nunca pararam. A gente não necessariamente era refletido de maneira ideal no cinema, mas a partir do momento que as rédeas nos foram dadas e que a gente pôde produzir cinema de horror, isso nunca parou. Eu tenho a impressão que as pessoas acham que o horror negro surgiu a partir do Jordan Peele e que isso é muito legal. Realmente o Jordan Peele foi um grande responsável por tornar o cinema de horror negro um pouco mais comum, mas não quer dizer que ele surgiu a partir dali. Na verdade, a gente vem de muito antes e de muito num sentido de insatisfação com filmes como, por exemplo, Godzilla, O Nascimento de uma Nação e outros tantos problemáticos. Mas ver mulheres negras nesta posição de direção me dá um outro panorama de que sim, somos garotas finais, sim, estamos cansadas, sim, estamos produzindo sobre nós e para nós. Ah, e o que esse vídeo quer dizer? Quer dizer que o filme foi bom? Quer dizer que tem alguma lição moral? Meu amor, esse vídeo não quis dizer nada. Esse vídeo, unicamente, é pra dizer que eu assisti o que eu assisti, que eu gostei do que eu assisti, que eu descobri coisas incríveis e que eu gostaria que as pessoas pagassem pelo trabalho de pessoas pretas da mesma forma que elas pagam pelo trabalho de pessoas brancas. Unicamente esta é a mensagem do vídeo, entendeu? Mas nada, entendeu? Se você teve um insight incrível, se chegou uma filosofia pra você, bom pra você. Eu aqui estou no meu canal, vim reclamar das coisas que eu quero reclamar, o resto é com você. O BO é seu. Um beijo, até a próxima.